pessoa diz assim, como gostaria de morrer? E às vezes a grande maioria diz que prefere uma morte repentina. Por que isso? A gente fala, né? Se Deus me der a graça de eu morrer dormindo, Isso, é. né? A maioria diz que queria morrer dormindo. Se Deus me desse essa graça. Um dos motivos disso é o medo do abandono. Nós não nutrimos durante a nossa vida relações de amor tão grandes com alguém que nos faça ter a certeza de que nós não estaremos sozinhos na hora da dor. É muito difícil. Não vou dizer que todo mundo. Alguns têm amores muito fortes que dão essa certeza, mas a maioria não. A gente não sabe o que vai ser do futuro. E tem uma historinha, e vou ler para vocês. Ele tem 80 e tantos anos e insiste em levar a sua esposa de mãos dadas para onde quer que eles vão. Quando perguntei por que a sua esposa anda distraída, como se não seguisse ninguém, ele respondeu, porque ela tem Alzheimer. Então eu perguntei, a sua esposa se preocupará se você a soltar? Ele respondeu, ela não se lembra, já não sabe mais quem eu sou. Há alguns anos que já não me reconhece. Surpreendido, eu disse, e mesmo assim continua saindo com ela todos os dias apesar de ela não o reconhecer? E o idoso sorriu, olhou nos meus olhos. Então ele disse, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela é o amor da minha vida. Então, esse é um dos motivos que a gente pensa em morrer repentinamente. Porque a gente, na maioria de nós, não conseguiu e não consegue ter este tipo de amor. Ter essa certeza de que tem alguém que vai estar ali. Exatamente. O outro motivo, esse não é o único, tem um outro motivo. O outro motivo é o nosso egoísmo. Porque o que nós não queremos é sofrer. Nós temos medo danado de sofrer. Nós não confiamos em nossas atitudes diante do sofrimento. Principalmente nós que somos espíritas, porque a gente tem um medo danado de dar vexame. E a gente acha que vai dar. Entendeu? Eu preguei tanto, né? Que a vida do outro lado, que é a vida real, não sei o quê. E se eu der um vexame na hora de ir embora, né? E é curioso que eu li hoje num livro que dizia assim, a espiritualidade não espera de nós atividades que superem a atividade de um homem comum. Exatamente. E às vezes é a gente que imagina que tem que ser super-herói, né? Eu não posso fazer feio. Eu não posso chorar, eu não posso sofrer. Eu já entendi que a dor não significa sofrimento. A dor é uma necessidade, o sofrimento é uma opção. Então, se eu sofrer e der vexame, fica ruim pra mim. Melhor eu morrer dormindo. Aí, nesse momento, a gente não pensa nas pessoas que a gente ama e que nos amam. Nós não pensamos. Nós não pensamos que elas não terão a oportunidade de viver o luto antecipatório. Aquele luto que você sabe que a jornada daquela pessoa que se ama tá no fim, entendeu? Já é uma preparação. E você vai se preparando para aquele adeus. E também vai deixando aquela pessoa que se ama em paz, na paz necessária para a partida. E isso é o problema de quem morre, assim, né? Repentinamente. A morte repentina, ela acelera o processo do desligamento, tanto do espírito que parte, como daqueles que ficam. Porque, na verdade, aqueles que ficam perdem o chão, né? Na morte repentina. Porque eles não tiveram a oportunidade de se preparar. E pro espírito, o jeito que ele chega no plano espiritual é diferente de uma morte repentina e uma já que ele teve um sofrimento? Sim, ele já se preparou para morrer quando ele teve essa preparação para a morte. Ele já foi sendo desligado da matéria pela espiritualidade aos poucos. Ele mesmo como espírito já tem um sentido de que aquilo vai se acabando. A morte é como uma vela que vai se apagando aos poucos. É diferente de uma morte repentina. Não que você vai ficar desamparado, claro que não. Você tem todo o amparo, porque é repentina para você, mas não para a espiritualidade. Então, mas você não se preparou para aquilo. Tanto é que muitos dos que morrem repentinamente, quando eles tomam consciência na espiritualidade, eles acham que eles estão vivos. Eu não sei se você assistiu um filme muito antigo, que chama O Sexto Sentido. Sim. Quem não assistiu, vou dar um spoiler aqui, né? Isso, pode falar que é bom. Ele fica conversando com uma criança durante todo o tempo do filme e você não se toca que ele tá morto. A criança é um médium. E ele não sabe que ele tá morto. Ele continua fazendo as atividades dele normal. Porque entrou um bandido na casa dele, deu um tiro nele e matou, de repente. Então, ele não tomou a consciência da sua
morte. E por não tomar essa consciência, ele não consegue perceber os espíritos em torno dele tentando auxiliá-lo. Porque para ele está vivo. E a rotina dele, ele segue. Continua. Ele segue a rotina dele. Espíritos ficam por séculos nessa situação, às vezes. Quando o espírito é mais... já tem um pouquinho mais de tirocínio, né? Ele vai perceber a espiritualidade ajudando, tal. Ou ele vai para um lugar para ele ser despertado por aqueles que já se foram. Eu penso assim, quando eu morrer, se eu morrer de repente, quando eu abrir o olho e ver meu vô, eu falo, morri. Tem uma história do Divaldo, né? Que chegou uns amigos e morreu um conhecido deles. E eles queriam saber como que tava esse espírito no plano espiritual. Aí ele falou, gente, eu ainda não tenho notícia, né? Pro familiar. E aí depois a Joana de Ângeles, né? A mentora do Divaldo, falou assim, você vai junto conosco visitar o fulano, que já desencarnou. Ele tá pra despertar na colônia, lá no pronto-socorro espiritual. Ela fala ainda, né? Faça silêncio mental, faça silêncio. E ele vai... Aí ele vê ele despertando, ele vai em desdobramento, né? A Joana de Ângeles leva ele em desdobramento. E aí o rapaz vai acordando, vê a família já desencarnada ali, né? Cumprimenta e tal. E ele vê o Divaldo. Aí ele fala, você também morreu, Divaldo? Ele ainda não, só vim te visitar. É bem por aí mesmo, né? Então pronto, esse é a questão. Agora a gente pensar, mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Por que essas mortes repentinas, Deus... Por quê? Porque a gente fala, meu Deus, né? Por que você fez isso? Não é Deus. A culpa não é de Deus. Não podemos pôr culpa em Deus. 99% das vezes, essas mortes acontecem por escolha feita antes do encarne. Antes de nascer, a pessoa fez essa escolha. Por quê? Por vários motivos. Ele vai cumprir uma tarefa, ele vai... pagar uma dívida, ele vai fazer com que aquela família se una mais rapidamente em torno do desencarne dele. Só que aquela família, mas ele escolheu. E eu também, eu aceitei. É consenso familiar. O plano reencarnatório não é só individual, leva em conjunto. Leva em conta. Você vai aceitar ter um filho que vai desencarnar com 20 anos? Fulano, que é da sua família, que é da sua família espiritual, por motivos. Você vai aceitar? Isso é a mesma coisa que ter um filho deficiente. Sai um pouquinho do assunto, né? Quando você tem um filho deficiente, você não teve um filho deficiente porque, meu Deus, ele tem alguma coisa. Não, você também. Você aceitou. E as pessoas falam, que seja menino ou menina, mas que venha com saúde. Se vier sem saúde, você vai deixar de amar? Isso não é um castigo. Não foi Deus que impôs para você. Foi escolha sua. Nós temos o livre-arbítrio e a gente escolhe as coisas e depois a gente acha que não tem responsabilidade sobre aquilo. E essa escolha, muitas vezes, não é aleatória, né? Nunca é aleatória. Porque, às vezes, vamos supor, aquele espírito, no plano espiritual, fez um mal para alguém que perdeu a vida cedo. E ele não sabe o que é desencarnar cedo. Naquela situação. E talvez ele tivesse envolvido, mas junto com outro espírito que vai ser a mãe. Exatamente. Então, é todo eu digo que essa vida que a gente leva aqui é uma peça teatral. É uma tragédia shakespeariana. Certo. Já começou com Shakespeare, né? Que tudo vai as coisas vão... E a gente só vai ter essa consciência depois do desencarne. Então... a gente precisa prestar atenção nisso, né? A espiritualidade sempre sabe que a gente vai sofrer muito com a partida dos entes queridos. E ela sempre vai estar nos ajudando. Porque os nossos entes queridos não estão só encarnados, estão desencarnados também. A gente faz parte de uma grande família. E aqueles que estão do outro lado vão estar sempre prestando atenção na nossa situação. Vão estar sempre nos ajudando. Só que a gente precisa ter olhos de ver, ter sentimentos de sentir, para que a gente possa caminhar em direção à paz. A gente nunca tá sozinho. Nunca. Por mais que a gente não tenha ali uma mediunidade extensiva, que perceba os espíritos. A gente nunca está sozinho. Quando você é do bem, você sempre vai estar acompanhado de seres do bem. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.